Oiê, vamos falar de crônica? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar como que você pode escrever esse gênero textual chamado crônica. Então, para a gente poder entender melhor como que se escreve, a gente pode entender o contexto que se apareceu e se desenvolveu a crônica. Inicialmente, as crônicas eram formas de poder se escrever como que havia uma visualização de atos e feitos, tanto dos palácios como dos reis, de eventos históricos e eventos do cotidiano. Quando a gente passa isso para o jornal e para os autores, que a gente tem tanto na literatura do realismo, como atualmente no modernismo, na literatura contemporânea, se passa um pouco para mais uma literatura de jornal. Então isso significa que a gente tem uma dimensão do que acontece frequentemente na vida de muitas pessoas, porém há aquele olhar que só um autor pode ter para coisas muito específicas que poderiam passar desapercebido por nós. Isso não significa que para uma crônica você escrever você tem que ter olhos de poeta e coração de narrador. Você na verdade tem que ter uma certa atenção para que aquela situação tenha uma importância de ser escrita. Por isso que muitas vezes quando a gente vai ler uma crônica, a gente tem uma questão de ironia, a gente tem uma questão de sarcasmo, a gente tem uma questão de se refletir muito sobre o assunto. E geralmente é legal que a gente passe por assuntos que a gente tenha muito interesse. Muitos dos cronistas falam sobre assuntos que eles têm muito amor e muita paixão, como por exemplo a gente tem inclusive até cronistas que eram feitos para poder falar de crônicas de futebol e de times específicos, ou se não, crônicas que são feitas sobre política. Então, vale a pena que quando você tem uma dica de você poder escrever uma crônica, tente colocar um assunto que você tenha prazer de falar e de conversar. Vai facilitar muito mais a sua vida. Então você pode manter em mente 3 coisas para você poder escrever uma crônica. A primeira delas é a brincadeira que você tem entre linguagens. Quando você vai falar sobre o assunto, a primeira delas é a brincadeira sobre linguagens. Quando você vai escrever uma narração de crônica, você pode fazer com que haja tanto a questão de você estar narrando a situação, como também você fazer com que haja a escrita de fala de personagens. Então não é incomum que quando você está lendo uma crônica exista o uso do travessão e a pessoa falando de ordem direta. Não é incorreto você escrever até mesmo com formas de oralidade. Então, em vez de você escrever para, você escrever pra. Em vez de você escrever você escrever se. Então você pode fazer esse uso na hora de você fazer uma transcrição de ordem direta, do discurso direto. Você usa o travessão para poder dar uma dinâmica a esse texto. Seguindo essa linha de raciocínio também entre a dinâmica de texto, de uma narração, como também você falar sobre um texto que tenha falas, você também pode apostar na questão de um texto breve e curto e fácil de ser lido. Por que isso? Porque é um texto que aparece em jornal, então em meio de tantos outros textos, você tem a necessidade de fazer um texto com que a pessoa não se sinta penalizada de estar lendo aquilo. Claro que um texto que você seja dinâmico, que você vá misturando tanto você explicar um local, explicar uma situação e você colocar algumas falas para poder fazer com que o texto ele vá se desenvolvendo, não significa que o texto tenha que ser pobre ou até mesmo ele tenha que ser feito com um mau vocabulário. A questão de um texto pobre é uma questão de um texto que faltam informações, que parece que a pessoa não estava querendo escrever. Então uma forma de você deixar um texto mais dinâmico e menos trabalhoso para você é brincar com que você tem um parágrafo explicando a situação e aí depois as falas entre as personagens que aparecem. Por fim, a questão que você vai ter da ironia. Claro que você não precisa ter com que a sua crônica ela precise sempre ter uma ironia. Mas a ironia é uma situação, é uma fala que você diz, é uma situação que você não esperava dizer. É uma quebra de expectativa. Isso ajuda muito a gente conseguir fazer com que a gente tenha uma explicação de por que estamos escrevendo aquela crônica. Você pode escrever tanto uma crônica reflexiva e trazer uma situação irônica, ou você também pode escrever uma crônica jornalística e você também trazer um momento de ironia, ou até uma crônica humorística e trazer também essa situação de ironia, mas isso ajuda você a entender que vai ter que ter uma situação que você consiga construir para você quebrar a expectativa de quem está lendo te acompanhar naquele raciocínio e também tornar interessante pelo seu ponto de vista que você vai brincando com isso. O tamanho do texto da crônica depende muito. Tem crônicas que vão desde ter páginas e páginas até mesmo crônicas que vão apenas uma folha só em uma página de jornal. Então isso não vai depender muito da questão do tamanho da crônica. Pode ser até mesmo que limitem o caso de você ter um número de linhas.
Porém, eu acho que é interessante você tentar praticar escrevendo para você poder ver e também fazer rascunhos. Então você pense primeiro, poxa, o que você vai escrever na introdução? Qual que é a situação? Quem são as personagens? Pensar nesses elementos da narrativa. Poxa, eu vou colocar duas pessoas, uma conversando com a outra. Pense que tem que ser elementos do cotidiano. Poxa, a maioria das pessoas tem relações. Ou estão no trabalho, ou estão no restaurante, ou estão numa escola, estão andando na rua, esperando no ponto de ônibus, ou até mesmo trocando mensagem no WhatsApp. Pense que tem que ser situações que é fácil você se identificar. É difícil hoje em dia a gente escrever uma crônica que você esteja, por exemplo, no mundo do Harry Potter ou que você esteja na Idade Média. Então, para poder te ajudar com o tema, eu acho que você pode escrever uma crônica e escrever, inclusive, aqui nos comentários para você poder praticar, para poder te ajudar tanto a falar o que está correto, o que você pode mudar, o que pode melhorar, até mesmo de correções de elementos da gramática. Mas talvez eu possa te trazer um tema, então eu vou deixar ou um tema livre, ou se não, essa sugestão de tema que seria que ou você é uma pessoa que vai sempre mal numa matéria e um amigo te explica essa matéria e você tira mais nota que ele, ou se não, pode ser o contrário, que você explicou para um amigo uma matéria que você sabe muito e esse seu amigo tira uma nota muito alta. É uma situação irônica que você pode trabalhar e brincar para ter essa questão de crônica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esses são os elementos principais para você poder saber de uma crônica. Claro que existem outras coisas para você poder saber, mas eu acho que isso é o principal e o essencial para você se sentir tranquilo e confiante escrevendo uma crônica. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de dizer ou gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para poder te ajudar. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida e deixando comentários. Isso me ajuda bastante a poder saber o que vocês estão gostando e produzir um bom conteúdo e me deixa muito feliz saberem que vocês estão gostando. Inclusive, se você quiser continuar estudando redação, não só para escrever crônica, mas para escrever outros gêneros textuais, como de manual de instrução, como também de textos que você gostaria de escrever, do dissertativo e argumentativo, você pode também entrar aqui no meu Drive, que você pode acessar o link e já começar seus estudos sem precisar fazer login ou qualquer outra coisa. Inclusive, se você quiser estudar redação, tanto para você poder escrever para vestibulares, escrever outros gêneros textuais que nem eu falei nessa aula, ou se não, você quer saber como corrigir redações e ser um corretor para você poder também conseguir corrigir e também ajudar mais pessoas com a redação, você pode acessar aqui o link que tem tanto do meu curso de redação quanto também do meu curso de corretor de redação. Os dois têm um cupom para você poder pagar por apenas R$40, ter o acesso vitalício e o reembolso em 30 dias caso você não goste. Se você quiser me ajudar financeiramente nesse canal, você também pode me passar tanto pelo PicPay quanto pela minha chave do Pix do obrigadoale@gmail.com. Vou deixar o link aqui embaixo dos dois, porém, eu quero que você me ajude apenas com 10 centavos, já está de ótimo tamanho. Se para você faz diferença e você não consegue, simplesmente curtir esse vídeo e se inscrever já me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido, terem ficado até aqui, espero que vocês tenham um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!